Oi gente, esse é o ArchiCast número 110, meu nome é Adilson e esse arquiteto, que é o nosso assunto de hoje, nasceu na França, foi o principal pensador da arquitetura brasileira no século XX. No início de sua carreira, teve a incumbência de atualizar o currículo da escola de arquitetura mais importante do país na época. E apesar de não se firmar no cargo, semeou a ideia e nunca mais a arquitetura carioca seria a mesma. A história parece dizer que ele foi o grande padrinho de Oscar Niemeyer, que o acompanhou em projetos arquitetônicos e urbanísticos. Alguns achariam que foi ofuscado por Niemeyer, outros diriam que foi demasiadamente generoso, mas ele não precisou nem de uma coisa nem de outra. E definitivamente, diferente de seus pares europeus, era alguém que buscou na história brasileira a razão de ser e fazer o moderno. A prova de sua genialidade se dá quando, sozinho, elabora e vence o concurso para o Plano da Capital Nacional. Através de uma ideia clara e objetiva, postula os desejos práticos de uma cidade moderna sem deixar de pensar no simbolismo que ela representava. Brasília foi talvez sua maior contribuição prática para o país, ao qual se dedicou tanto e ajudou a pensar. Hoje o assunto é o Lúcio Costa, e para ajudar a gente a falar sobre esse importante arquiteto, a gente traz duas figuras importantíssimas no cenário da arquitetura nacional. Primeiro deixa eu apresentar o estreante aqui no ArchiCast, que é o arquiteto urbanista Guilherme Wisnik. Ele é doutor em História, que tem um vasto currículo como professor, curador, crítico e escreveu um livro sobre o Lúcio Costa também. Guilherme, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, obrigado a vocês pelo convite, um prazer. E novamente aqui com a gente está a professora Ana Luísa Nobre, ela é doutora pela PUC Rio, especializada em teoria e história da arquitetura e também autora de livros sobre o nosso arquiteto de hoje. Boa noite, Ana Luísa, seja bem-vinda de volta, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, obrigada a vocês, muito bom estar de volta ao ArchiCast, sobretudo nesse momento, e com o Guilherme aí, com essa oportunidade de diálogo com o Guilherme sobre o Lúcio Costa, né? Para conversar com os dois, vão me ajudar aqui a Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Guilherme. Brigadão e bora falar de Lúcio Costa. Bom demais. E tá também aqui o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Boa noite, Ana Luísa, Guilherme. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É uma honra aqui poder aprender com vocês. Bom, e a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. E você? Bom domingo aí? Sim, bom domingo. Bom domingo. O tempo está meio mudando aqui onde eu estou, mas espero que o tempo esteja bom para vocês aí. Né? Agora virou mania pegar sol na varanda, né? É, sol na varanda, sol na laje, sol na janela, inclusive, né? Tem gente que onde tiver sol, né? Onde tiver sol, isso aí. Bom, Lili, como é que essa galera faz para entrar em contato com a gente? Bom, a gente tem aí vários canais, a galera pode entrar pelo e-mail, né, mandar um e-mail pra gente pelo contato @archicast.com, pode seguir a gente, comentar os posts, mandar mensagem pelo ArchiCast, @archicast lá no Instagram e pelo Facebook, que é facebook.com/archicast. Também no nosso site vocês conseguem ouvir os episódios e comentar e também mandar mensagens, que é o www.archicast.com. A gente tá no Spotify, no Deezer, no iTunes e em diversas outras plataformas, né? E também temos o nosso grupo de WhatsApp, a oficina do ArchiCast, né? Que você pode entrar em contato pelo número ou por um link que eu vou dizer qual é. Se for pelo número é 32 984 289 877 ou pelo link que é o bit.ly/oficina do ArchiCast, tudo junto. Isso aí. Bom, a gente tem um e-mail que mandaram pra gente, né, Lili, essa semana? Isso, temos um e-mail da Gabriela Oliveira, muito gentil aqui com a gente, vou ler pra gente compartilhar aqui juntos. Ela diz assim: queridos amigos do ArchiCast, boa noite. Preciso dizer que conheci o podcast de vocês há pouco tempo e venho gostando muito. Como designer de interiores, visual merchandiser e estudante de arquitetura, tenho regado meu senso crítico com diversos assuntos sobre os quais nunca tinha parado para pensar e venho enriquecendo muito intelectualmente através dos bate-papos, fruto dessa ideia incrível que vocês tiveram de colocar a arquitetura em pauta com sinceridade, críticas e muito amor.
Sendo assim, gostaria de contribuir com 2 sugestões de episódio. Um seria o papel das cores na arquitetura e outro seria especializações possíveis para quem se interessa por arquitetura e urbanismo sustentável. Que cursos fazer, onde fazer, desenvolvendo novos materiais de construção ou pesquisa sobre novas formas de construir, ou seja, o tema aí da arquitetura sustentável. Aí ela continua: acredito que ainda tenho aqueles sonhos megalomaníacos de estudante de mudar o mundo com a minha futura profissão, mas como muitos estudantes, sei muito pouco sobre como explorar os ramos, cursos e especializações que existem nesse assunto. Agradeço desde já a atenção, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Bom, obrigada, Gabriela, pelos elogios. Que bom que a gente funciona aí como um canal para te ajudar a pensar e ampliar a visão sobre a profissão, né? De fato, assim, a nossa profissão é super ampla, então os ramos para trabalhar, eu acho que essa dúvida todo mundo tem, né? Eu pelo menos também tive, porque a gente, né, tem várias áreas que a gente pode atuar. Acho super legal a questão das cores na arquitetura, acho que tranquilamente daria também um cast aí pra gente trabalhar, e não só relacionado à arquitetura de interior, né? A gente poderia explorar as cores de uma forma mais ampla, a questão mais da experiência estética na arquitetura, super legal. E o sustentável nós estamos devendo também, né? É um tema muito amplo, né? É difícil, assim. Sustentável é um guarda-chuva que cabe muita coisa embaixo, né? A gente teria, assim, que direcionar um pouco mais, mas sem dúvida nenhuma é um tema que a gente precisa começar a falar. Mas brigadão. Sim, muito obrigado. A gente tem um episódio que fala sobre sustentabilidade na arquitetura, só que, como a Lili falou, a gente aborda de uma maneira muito genérica, né? Nada impede da gente também ir para os meandros desse assunto, porque tem muita coisa para explorar. Legal. E o lance também das pós-graduações, né? Eu acho bem bacana também. Acho que já apareceu isso já mais de uma vez aqui. É verdade. A galera querendo saber que pós pode fazer, o que o arquiteto pode ainda aprender depois da graduação. Isso é bacana. Fiquei como dica e a gente anotou aqui. Beleza. Brigadão, Gabriela. Que bom que estamos fazendo bem aí, vamos pensando junto. Ela assina assim, Gabriela Rodrigues, uma fã. Muito gentil. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Bom, tem alguns comentários rápidos aqui na postagem lá do Instagram do episódio sobre conselhos para trabalhar em casa durante a pandemia, né, que a gente faz um bate-papo. Vou ler aqui rapidamente alguns. A Lana Colli, ela fala o seguinte: comecei a ouvir vocês no início da quarentena, já estou no episódio 89. Daqui a pouco vou ouvir no dia certinho e participar. Amando, que bom. Aproveite aí, Alana. O Yuri Freire fala o seguinte: excelente episódio, eu vi ele tomando meu banho de sol às 10 da manhã, que é o único horário que pega sol na minha varandinha. Tá vendo? A galera tá pegando sol mesmo. Exatamente. Muito bom. E o Over, agora, peraí, deixa eu pegar o nome dele aqui, que não é... só dá pra ver que é Over. Over.rs. Vai ter que ser assim mesmo. Exatamente, ele fala o seguinte: muito descontraído o episódio, uma delícia de ouvir, leve e inteligente. Obrigado, pessoal, pelos comentários, a gente agradece aqui e vai mandar um salve agora para algumas pessoas que curtiram a postagem lá. Isso, então, foram várias as curtidas, acho que o episódio aí foi bem recebido, acho que essa questão da leveza, né, assim, da gente também suavizar um pouco tem tudo a ver, né, e dentre aí a galera que curtiu, né, mandar um abraço aí para Larissa Ribeiro, para Samira Fagundes, para Mila Souza, para o César Moreno, para Zan Lima, para Aline Barbosa, para Gisele Joyce, para Florença Pérez, para Vanessa Almeida, para o Neandro Jaque, para Ana Flávia, para o João Conde, para o Alexandre Pessoa, que fez parte do episódio, deu lá um salve, então um salve para o Alexandre Pessoa também, para Ana Sanches, para Savina Brito, para Elis, para Stephanie, para Cássia Albuquerque e vai seguindo, para Letícia Andrade, muita gente, brigadão. Então vamos deixar o pessoal ouvir então o episódio de hoje, né, Lili? Bora lá, que tá cheio de informação boa e papo bom aí entre colegas, né? Foi muito legal, acho que vocês vão gostar. Eu gostei já editando aqui, tô adorando. Bom, galera, então a gente fica por aqui, a gente se vê daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais. Até mais, bom episódio. Aí, partindo para a pauta, acho que a gente podia começar aí falando um pouco, né, do Lúcio Costa enquanto pessoa, né, onde é que ele nasceu, um pouco dessa primeira caminhada aí do Lúcio Costa enquanto um cara que estava se formando e que
de alguma maneira, mesmo desde jovem, começou a traçar os rumos não só da sua carreira, mas também da arquitetura do Brasil. Então vamos lá, antes disso, dizer também que também é uma felicidade estar aqui junto com a Ana Luísa, e nós dois, juntos com a Lígia Nobre, fizemos a curadoria 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo em 2013, então temos aqui tido a felicidade de poder reeditar nossa parceria recentemente, algumas novas vezes, como agora. Você já se referiu ao fato de que o Lúcio Costa nasceu na França, nasceu em Toulon, depois cresceu e passou boa parte da infância e juventude na Inglaterra. Ele tem uma formação europeia, até a família voltar definitivamente ao Brasil, e aí ele também, e fazer o resto da sua formação aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e se tornar uma figura de proa das artes do Brasil. Mas ele tem, em relação a esse trânsito cultural, digamos assim, eu me lembro agora de um texto narrativa muito bonito que ele faz. Quando ele chega, ele diz que ele chegou de navio no Rio de Janeiro, isso era em 1917, então ele tinha ali 15 anos, ele diz que vinha, e era tempo de guerra, a Primeira Guerra Mundial ainda, imagina, e o navio chegava com as luzes apagadas, chegou à noite, viu a Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro. Ele já tinha visitado com 15 anos, ele já conhecia, mas muito pouco até aquela altura, né? Ele diz que tem uma impressão muito fantasiosa e muito linda daquela paisagem natural, do que seria aquela cidade, à noite. No dia seguinte, quando à luz do dia ele olha para a cidade, ele diz que tem uma grande decepção. É curioso a gente pensar, né? Ele se decepcionar no Rio, sendo a cidade maravilhosa que é, mas o que ele quer dizer é que ele teria se decepcionado com aquela arquitetura ética, com um tipo de arquitetura que se fazia na época, né? Não sei se isso é uma narrativa a posteriori também. Tem que isso é um artigo que ele escreve em 1924 no jornal, quando ele está empenhado já na batalha pelo neocolonial, não é? Então você tem aí um argumento a dizer que a arquitetura que se devia fazer no Brasil teria que ser uma arquitetura brasileira e não uma arquitetura importada. Então, assim, introduzindo o assunto, né? Ele é de família brasileira, nascido fora, mas que chega como uma espécie de estrangeiro. Eu gosto dessa narrativa porque eu me lembro da canção O Estrangeiro, do Caetano Veloso, que cita a visão de estrangeiros da Baía de Guanabara, né? Lévi-Strauss, Cole Porter, Gauguin, que detestam ou amam a Baía de Guanabara como uma espécie de metáfora do Brasil. E o Lúcio Costa, naquele momento, não deixou de ser também outro estrangeiro, de certa forma, que teve essa visão. Eu achei bonito, eu pesquisando pro cast aqui mesmo, né? Há muito tempo que eu não lia nada do Lúcio Costa. Aí achei uma entrevista da Maria Elisa no Vitruvius, Maria Elisa Costa, né? Filha dele. Ela fala muito bem, né? Ela tem umas sacadas, assim, umas frases ótimas. E ela fala duas frases sobre ele, assim, uma que ele era a liberdade de terno e gravata, né? Falando sobre o pai, assim, e ela fala que isso tem muito a ver com a formação europeia, mas que foi uma formação muito natural para ele, porque foi para lá muito novo, né? Então ele recebia toda a cultura europeia, mas ele não tinha aquele encantamento, aquele deslumbre, né? Que normalmente pode estar associado a isso, né? Aquela empáfia, assim, e tal, de uma certa superioridade, não, porque para ele era tudo muito natural, e na verdade tinha uma raiz ali tropical muito grande por causa dos pais, né? O pai dele é de Salvador, né? E a mãe de Manaus, ela cita isso na entrevista, né? Então ela fala que ele fez uma pré-graduação na Europa. Eu achei interessante, né? E eu gostei dessa coisa do liberdade de terno e gravata também, assim, essa figura. Ele era a liberdade de terno e gravata. Muito elegante, parece, né? Simples, elegante e ao mesmo tempo revolucionário, né? Essa narrativa é muito bonita, Guilherme, mas fica faltando aí, parece um pedaço, né? Que é justamente o Lúcio Costa eclético, né? Porque eu não sei de quando exatamente, o texto é de 24, não é isso? Então ele está bem ali naquele período, já sai, tá no neocolonial, né? Mas tem todo esse período da formação dele na Escola de Belas Artes, que é um período de formação eclética. Esse período tem uma importância também, né, grande, né, até para ele fazer essa passagem assim, para um racionalismo moderno, né, para a chave do Le Corbusier, enfim, que ele considera uma virada, né. De fato, é um período que tem uma duração grande, né, ele chega a estagiar no escritório
do Arquimedes Memória, que depois vai se tornar o arqui-inimigo praticamente dele, né? Com quem vão disputar a direção da Escola de Belas Artes, depois vão disputar o projeto do Ministério da Educação, enfim. Mas ele tem uma passagem longa pelo escritório do Heitor de Mello, que na época era do Arquimedes Memória e do Couchet, que é um dos maiores escritórios do Rio e do Brasil naquele momento, que está fazendo projetos como o Palácio Tiradentes, como o Palácio das Grandes Indústrias para a Exposição de 22, né, a Exposição Internacional de 22, são projetos dos quais o Lúcio Costa participa. E depois ele vai, com o Fernando Valentim, fazer uma série de projetos também dentro desse enquadramento aí, são projetos ecléticos que correspondem a muitos estilos distintos em função do programa, em função do cliente, em função do gosto do cliente, enfim. E depois o neocolonial, que depois ele vai chamar um pseudo-estilo, né? Mas é todo um período também de formação historicista. E ele já tendo essa formação prévia na Europa, eu acho que ele absorve até isso com mais intensidade, né? Ele é um arquiteto eclético muito bom, né? Só que num determinado momento ele vai, depois inclusive de uma outra viagem para a Europa, que ele faz em 26 e 27, já formado, e muito em função do que ele vai conhecer de um outro europeu, que no caso está em São Paulo, que é o Warchabis, que é aí que ele vai fazer uma mudança que vai ser bem radical, na verdade, né? Na trajetória dele, na biografia dele, mas tem todo esse período aí inicial que não é curto, não. Ele chega a ser um arquiteto de bastante prestígio, como um arquiteto eclético, né? Foi bem sucedido, né, no muito bem sucedido, né? Ainda muito jovem, né? Muito jovem, muito jovem. Casa dos 20 e poucos anos, né? Ele nasceu em 1902, né? Impressionante, porque quando ele vai para a direção da Escola Nacional de Belas Artes em 1930, e aí é quando ele faz a virada para o moderno, ele tem 27 para 28 anos, né? Já é, a essa altura, a figura de proa da arquitetura estilo, né? Como você está dizendo, né? Eclético e neocolonial, ele já ocupa um lugar de muito destaque. Ele já tinha esse reconhecimento, né? Para ser colocado nessa... Ele já tinha obras importantes e é colocado no lugar do diretor da escola, né? Que era uma curiosidade minha, assim. Como é que foi o contexto dele mudar o currículo da Faculdade de Arquitetura, né? Lá do Rio de Janeiro, na época dele. Ele era um protegido do José Mariano Filho, né? É crucial nessa história que a Ana Luísa começou a contar aqui, né? O José Mariano era um patrono do movimento neocolonial e financiou viagens de estudo do Lúcio Costa, né? Ele era muito influente, uma figura bem colocada na sociedade carioca daquele momento, e eu acho que é ele que articula para que o Lúcio entre nesse papel, mas aí é que é curioso, né, porque o Lúcio, de fato, a hora ele trai, né, o José Mariano. Chegado a esse lugar de poder, ele vira a casaca. É muito interessante porque não combina muito isso com a biografia do Lúcio Costa, né? O Lúcio é essa figura tão data, tão polida e tudo, mas de fato nesse momento ele tomou uma atitude muito radical. Mas ele, assim, eu acho que ele era acordado, polido, sem dúvida, elegante, todos esses adjetivos, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem muito firme, de muitas convicções, muito fortes. Ele não tinha nenhuma dúvida de enfrentar o que ele tivesse que enfrentar quando ele achava que ele sabia do que ele estava fazendo, entendeu? E ele tinha muita segurança. Eu recentemente vi um vídeo que até está na internet, que ele está em Brasília, né, na inauguração do Espaço Lúcio Costa lá em Brasília, portanto já anos 90, e o Darcy Ribeiro está fazendo um discurso e eles estão em frente ao mastro da bandeira do Sérgio Bernardes, e o Darcy Ribeiro está esculachando o mastro da bandeira, dizendo que é absurdo, temos que demolir isso está estragando a proporção da praça, Brasília, o horizonte de Brasília, tudo. O Lúcio Costa interrompe o Darcy Ribeiro, no meio da praça, no discurso meio ele interrompe e diz assim, posso falar? Eu gosto muito desse mastro. E eu acho que ele não devia sair não, ele tá muito bem aí. Isso ele tinha já 90 anos, entendeu? E era uma situação... Enfim, era uma cerimônia, né? E ele enfrentou ali o Darcy Ribeiro, que era um político muito influente também. Então, eu acho que isso desde sempre, ele tinha essa firmeza, assim, de dizer o que ele pensava com muita segurança, com muita naturalidade. O que era muito impressionante no Lúcio era a naturalidade com que ele dizia as coisas, muita clareza e muita tranquilidade. Pareceres que ele dá, pareceres que estão documentados, que ele dá no SPAM, que alguém quer fazer um estacionamento subterrâneo no passeio público
E a resposta dele é não, vírgula, naturalmente. O parecer dele é esse, não, vírgula, naturalmente. Acabou o parecer. Uhum. Ana, mas acho que a gente pode, Ana e Guilherme, assim, talvez tentar explicar um pouquinho mais a importância dessa coisa da Escola Nacional de Belas Artes, porque foi uma virada, não se fez, né, exatamente como ele intencionava, né, ele foi convidado a se retirar, foi expulso, né, da direção da escola exatamente por causa dessas ideias revolucionárias para o ensino, né, em que ele quebrava os paradigmas ali de qual arquitetura deveria ser ensinada. E para quem está ouvindo a gente, fica claro que ele se formou nessa mesma escola, né, só que com uma cultura de projeto, de arquitetura muito diferente. Falar um pouquinho sobre o que era essa cultura anterior no ensino e o que ele propõe, né, assim, que apesar de não ter sido efetivada naquele tempo, depois influenciou a formação de outras universidades, né, e definitivamente marcava ali uma intenção de mudar, né, a nossa formação arquitetônica. Não é todo mundo que sabe disso, assim, né, isso acho que é uma coisa interessantíssima da biografia dele, né, ele tem um papel fundamental nisso. E não só dele, né? Cabe aqui uma muito breve aula de história, né? Já que você pede. Bom, primeiro que a Escola de Belas Artes, a antiga Academia Imperial, ela é fundada na tradição da missão francesa. Ela está ligada à Beaux-Arts francesa, uma concepção de ensino erudito, no qual a arquitetura é um dos ramos das belas artes. E as belas artes e a arquitetura, no caso, obedecem aos princípios de composição que são historicistas, que se voltam para a ideia do belo clássico. Acontece que, digamos, essa componente histórica, com a missão francesa, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, se combina no final do século XIX com as várias imigrações que estavam acontecendo no país, que quer dizer com a chegada de muitos estrangeiros. No momento em que, na Europa, o neoclassicismo original estava sofrendo a influência da entrada de muitos outros estilos. Isso que a gente chama de pastiche, de certa forma, né, que são o que é o ecletismo. Mistura de estilos, porque várias contribuições regionais, inclusive. No Rio tinha muitos portugueses, né, para São Paulo vieram muitos italianos, e com isso era mão de obra da construção civil, muito importante também, e arquitetos. Então, isso que se ensinava na Escola de Belas Artes. Essa era a tradição que é bruscamente rompida a partir de 1930 com o Lúcio Costa, quando ele então reorienta todo o ensino em direção moderna. O moderno ele significa uma ruptura com todos os cânones do historicismo, no sentido de você fazer um edifício recorrendo a tipologias. O projeto, dentro da tradição de belas artes, ele é uma espécie de catálogo de opções históricas. Recorre enquanto tipologia e combina. O moderno, ele pensa de uma maneira completamente distinta, né? Ele vem pela linha da abstração e pensa a questão do espaço muito mais a raiz da abstração e pela questão das novas técnicas de construção com concreto armado, com estruturas metálicas, com vidros. Eu acho que é importante, assim, também lembrar que o ensino acadêmico está baseado na cópia, seja em pintura, escultura, arquitetura. Então, estuda-se a história como um catálogo, né, como um repertório de estilos, e esses estilos são aplicados de acordo com a natureza do programa e do gosto do cliente. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma igreja eu recorro ao românico ou ao gótico. Se eu fazer um banco, recorro ao renascentista. Se eu for fazer uma casa, talvez ao normando ou ao neocolonial, enfim. O Lúcio Costa não rompe totalmente com isso na direção da escola, ele não muda o currículo, ele introduz um outro paralelo. Então, isso continua existindo, só que ele convida alguns professores, entre eles o Gregory Warchavsky, que está em São Paulo e vem especialmente para isso, e que já tinha casas construídas em São Paulo, tinha um trânsito, tinha contato com Le Corbusier, já tinha um trânsito no Cian, enfim, já era alguém que tinha inclusive uma obra construída em São Paulo, pequena, mas já representativa, já significativa, que já estava causando muito ruído, muita discussão. E o Lúcio Costa, então, convida o Warchavsky para vir dar aula no Rio de Janeiro e introduz essa outra vertente ao mesmo tempo. Então, você tem dois currículos paralelos, praticamente, né? Você tem o professor historicista e tem o Warchavsky. Imagina
o que isso deve ter significado na cabeça dos alunos naquele momento, né? Mas isso dura muito pouco, não chega a durar um ano. Eu acho que o mais importante, na verdade, é a reforma que ele faz no Salão de Belas Artes, que aí também ele mantém os artistas tradicionais, mas traz Tarsila, traz de Cavalcante, traz outros artistas que são os modernos no Brasil naquele momento, né? É um período muito difícil para ele, que ele se refere a vida toda como um fracasso, porque ele não consegue transformar, tanto que ele sai, quem volta, assume no lugar dele é o Arquimedes Memória, o ensino volta a ser acadêmico e nunca vai se recuperar, vai demorar muito para se recuperar, né? A orientação acadêmica dentro da escola é muito forte e isso faz com que Lúcio Costa e toda a geração dele, na verdade, também mantenha uma distância muito grande com relação ao ensino no Rio de Janeiro, o que é muito negativo, porque os grandes arquitetos do Rio de Janeiro não estão na escola, enquanto os de São Paulo estão, né? Isso faz uma grande diferença. Foi esse trauma aí também dessa passagem meteórica, embora muito, muito importante, mas meteórica, do Lúcio Costa na EMBA, que afastou também. Ele mesmo só vai dar aula uma vez por um curtíssimo período de tempo na Universidade do Brasil. Ele não dá aula na EMBA, nunca deu aula na EMBA e curta passagem na Universidade do Brasil. E se a gente pegar os outros arquitetos todos, o Niemeyer, o irmão Roberto, todos têm... Se tem passagem, é muito meteórica pela escola, né? Muito diferente do caso dos paulistas, que têm uma relação com o ensino assim, muito forte, né? E aí a gente pode recuperar também a história do Lúcio Costa, assim, através dos projetos que ele começa a fazer e a conversão dele ao moderno, né? Talvez nas casas isso comece a ser um pouco mais emblemático e ele começa a ganhar notoriedade, né? A respeito dos seus projetos e da sua, entre aspas, conversão, né? Bom, essa notoriedade, eu não sei a quando você se refere, porque, na verdade, nesse momento, por um lado, ele já era um arquiteto famoso, portanto, ele já ocupava um lugar na cena, mas ao mesmo tempo ele tinha uma clientela, mas era toda uma clientela que queria encomendar projetos de estilo histórico. Quando ele faz essa virada, a casa famosa dessa virada é a Casa Fonte. Ele começa o projeto em estilo histórico, ele sofre essa conversão, digamos assim, vamos usar, né? Porque o Lúcio refere a esse momento usando metáforas sempre do universo religioso, curiosamente, conversão, milagre, etc. Então, nesse momento, quando isso acontece, ele está durante o projeto da Casa Fontes, e aí ele renega o primeiro estudo historicista e entrega para o cliente, o senhor Ernesto Fontes, o projeto moderno, que o cliente imediatamente recusa. Acaba construindo a primeira versão em estilo histórico, mas a partir daquele momento é que começa o chamado chômage, né? Embora tenha ainda, porque o Warszawski permanece no Rio como sócio do Lúcio durante algum tempo, eles constroem a Vila Operária da Gamboa, eles fazem umas 2 casas, como a Casa Schwartz, né? São obras já modernas, mas ele tem muita dificuldade para ter clientela no momento. A gente entende isso, que na verdade o gosto da burguesia, né, ele é mais lento, digamos assim, para mudar, né? O que muda, o que realmente reorienta o gosto geral em direção ao moderno é uma ação do Estado, né? É a decisão, no caso do projeto do Ministério da Educação e Saúde, lá em 1936. Então, entre 30 e 36 é um período muito errático de vista do trabalho e também do reconhecimento público. Então, ele chama de chômage boa parte desse tempo, que seria o desemprego. É um tempo de muito estudo. Se dedica a estudar a obra do Corbusier, a Bauhaus, e vai, portanto, se aparelhando de um instrumental fundamental para que ele possa ser efetivo mais tarde. Eu acho isso fantástico e importante frisar, assim, que ele tira partido desse período aí de menor produção, né, de projetos no escritório e tal, por essa mudança de postura dele, né, e de orientação sobre como projetar. Então, eu não sei se ele chega a negar projetos ou se ele deixa de ser procurado, se ele se recusa a fazer, como é que é o bastidor disso daí, né? O fato é que ele ficou um certo tempo nesse ostracismo aí de mercado, né, sem tantas encomendas e ao mesmo tempo com essa questão desse rompimento com o mundo acadêmico. Aí eu já não me lembro se isso é... Quem me falou isso, se é do Lúcio Costa, mas assim, parece fazer sentido que ele, nesse período, estudava muito e continuou fazendo projetos fictícios. Era ele que fazia isso ou eu estou me confundindo? Projetos sem cliente, não tinha uma lenda dessa?
Tem as casas sem dono, chamadas casas sem dono. São projetos que ele faz para um terreno, define, né, um tipo de terreno, conjunto de casas que ele faz, um programa, terreno fictício, um programa fictício, e é um exercício, mas é um exercício que ele leva muito a sério. E como ele está precisando de dinheiro, inclusive ele coloca à venda em banca de jornal essas casas, esses projetos. Enfim, é um período que ele está procurando clientes também, né? Ele consegue sobreviver durante um bom tempo, né, sem ter nenhum apoio estatal, sem ter cliente, né? Então, é um fato que ele tinha condições. Ele saiu do Rio de Janeiro, foi para Correios, ficou lá e tal, mas ele conseguiu se manter, o que eu não sei, né? Se ele não tivesse as condições que ele tinha, talvez não tivesse conseguido ficar tanto tempo assim. De fato, ele investiu nisso, acreditou e projetou o seu próprio futuro, né? Ele projetou, ele decidiu, é isso, ele era um homem muito decidido, muito convicto, muita segurança. É impressionante isso. E um senso de humor também interessante, né? Porque relatando essas histórias, ele, sobre esse período, ele diz, por exemplo, em 1934 ele participa de um concurso, projeto para a cidade operária de Monlevade, no interior de Minas. Ele faz um projeto moderno. Ele não só não ganha, como ele sempre se refere a isso, que ele ficou em último lugar. E a Casa Sem Dono também, ele tenta vender em banca de jornal, ninguém compra, ele diz, eu só consegui vender um exemplar para o meu primo. E resiliente, né? Ele trabalhou bastante na quarentena, né? Persistente, certamente. É o valor que hoje a gente precisa também trazer de volta. Acho que nunca foi tão importante falar do Lúcio Costa como é hoje, viu? Desde que vocês me convidaram, eu fiquei pensando nisso, como é importante recuperar o Lúcio Costa hoje, porque é falar de Brasília, é falar de um projeto cultural para o Brasil, de modernização, de política de memória, de ensino, de resiliência, de inteligência na arquitetura. De elegância, de bons modos. De civilidade. É tudo que nós precisamos nesse momento, né? E é interessante, Ana Luísa, você está falando isso, que tínhamos uma professora, a Margarete Pereira, né, que ela falava assim, a maioria dos alunos, acha que o Lúcio Costa nasceu de bigode, fazendo Brasília. Que não, né? Ele tem uma trajetória que é riquíssima, e esse olhar aí, olhando essa construção de um saber que conduziu à prática, né, de arquitetura no Brasil, é muito importante, né? Eu acho que essa sua fala faz muito sentido, e hoje, sobretudo, né? É mais que um arquiteto, acho que ele é um intelectual, né? Alguém que pensou o campo da cultura no Brasil. Vai muito além da arquitetura e do urbanismo e do paisagismo, que para mim também ele é um paisagista. Vai muito além disso tudo. Ele tem um projeto cultural para o Brasil. Ele introduziu a disciplina de paisagismo no currículo, né? Urbanismo, né? As informações sobre urbanismo e paisagismo no currículo da Escola Nacional, né? Naquele currículo paralelo. A disciplina de paisagismo, não sei. Para mim, ele é um paisagista não reconhecido, porque tem projetos dele, como Brasília mesmo, como acesso à Igreja da Glória, que são projetos de paisagismo. Aproveitando esse gancho aí da questão da cultura e tal, e pular pro hotspot do MEC, né, dessa missão que ele conduziu, né, seria interessante escutar de vocês um pouco, assim, existe uma revisão, assim, daquilo que já foi contado sobre a postura dele em relação ao MEC, ao projeto do edifício, o fato dele ter determinado momento passado a bola para frente, ainda é muita controvérsia sobre essa postura dele na condução, né? Primeira coisa é dizer que, na linha do que disse a Ana Luísa aqui no início, sobre o modo como ele era decidido e firme, primeiro é feito um concurso em 1935, vencido pelo Arquimedes Memória, essa figura que foi citada aqui. Um projeto em estilo Marajoara. Por decisões internas do Ministério, vamos lembrar que o Capanema, né, tinha o Rodrigo Melo Franco de Andrade, o próprio Capanema, eram figuras, o Drummond, dentro do Ministério, etc., eles decidem cancelar o concurso, isso é, o prêmio é pago, etc., mas eles não querem decidem não construir o edifício Marajoara e querem construir um projeto moderno e encomendam, então, isso ao Lúcio Costa. Afinal, estava muito credenciado, porque nessa altura ele já estava há 5, 6 anos em chômage, né? Tinha feito a reforma da escola e estava se preparando para esse momento. Quando o momento chega, ele, ao invés de fazer sozinho o projeto, ele convoca uma equipe, isso é, ele chama todos os outros arquitetos que tinham apresentado projetos modernos ao concurso e fazem projeto coletivo, um pouco reunindo características dos projetos individuais que tinham sido feitos antes.
eles percebem que esse projeto, sobretudo ele, Lúcio, né, que esse projeto não é suficientemente forte para a importância do que aquilo significa, decidem chamar o Corbusier como consultor, né? Chamar o Le Corbusier, isso é, vejam o que isso significa. O ministro, o próprio Capanema, diz que ele não tem condições naquela altura, já tinham cancelado o concurso, já tinham chamado ele, já virou equipe, era muita coisa, né? Não tinha condições naquela altura ainda de mandar chamar o francês. O Corbusier era suíço, né? Mas digamos, suíço. E o Lúcio Costa vai pessoalmente no Getúlio. Se o ministro não toma atitude, ele vai conversar com o presidente. O Lúcio, ele tem essa iniciativa realmente muito forte, né? Consegue, aí vem o Corbusier, aí tem toda a história do projeto, mas depois a pergunta foi sobre a segunda parte, né, quando ele se retira do projeto. Eu vou passar a bola para a Ana Luísa agora, para ela falar um pouco desse assunto. Ele se retira mais ou menos, né, que ele nunca se retira exatamente, né? Ele é sempre um protagonista e até essas retiradas estratégicas fazem parte, né, precisam ser entendidas dentro de um projeto que é um projeto de construção também de uma modernidade que é muito problemática. Então, né, ele vê no Niemeyer também alguém que é capaz de expressar isso, né, e dar uma dimensão a esse projeto, que é uma dimensão, um reconhecimento internacional, né, por conta da força plástica da arquitetura do Niemeyer, sem dúvida. Então, é sempre muito estratégico, né? O Lúcio é muito estratégico, muito inteligente, né, nesses deslocamentos, né? Então, o que parece um retraimento, na verdade, um silenciamento, nunca é por acaso, sabe? Eu acho que nunca é por acaso. E acho que é importante também a gente entender que nesse mesmo período da construção do Ministério da Educação, que ele está se construindo com esse ministério a imagem de um homem novo, né? Um Brasil novo e um homem novo. Ao mesmo tempo, está se construindo também um passado para esse Brasil, né? Então, ele tem uma atuação simultânea aí na construção do ministério e na construção do SPAN, né? Do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quer dizer, o papel dele à frente dessa instituição, quer dizer, à frente não, porque tinha o Rodrigo Melo Franco de Andrade, ele era alguém que pertencia ao círculo do Rodrigo, mas teve um papel-chave ali como diretor da Divisão de Estudos de Tombamentos, né? De 37 a 72, é muito tempo, né? Um tempo bem longo. Então, ao mesmo tempo que se projeta um futuro, se constrói um passado. Isso também é um projeto cultural, né? Isso faz parte, é um projeto só, isso que eu quero dizer, né? Que também é um projeto estético, também é um projeto cultural. Ainda que esse passado seja um passado lacunar, que exclui, por exemplo, o neocolonial, evidentemente, né? E só vai admitir alguns exemplares ecléticos tardiamente, no máximo em categorias que são categorias de tombamento consideradas hierarquicamente inferiores. Tem uma construção muito lacunar, sem dúvida, desse passado, mas em prol desse projeto também de construção de um Brasil moderno, considerando o grau de problema que isso coloca, né? O que pode ser um Brasil moderno nos anos 30, se nós estamos quase um século depois nos perguntando a mesma coisa. Uma modernidade muito problemática, é uma reflexão sobre essa modernidade problemática. Ele é muito refratário também, em um determinado momento, ao tensionamento do campo da arquitetura, né? A partir dos anos 50, ele é muito refratário. Muitas coisas acontecendo no mundo e ele sabe, ele tem contato com os arquitetos do Tintin, os arquitetos convidam ele para uma das primeiras reuniões do Tintin, ele fica distante. Então, é isso, ele tem um objetivo que é muito claro, né? E tem um papel decisivo em momentos-chave da construção também desse quadro. Interessante notar que quando ele esteve no IFAM, né, e ele ajudou também a tombar obras que tinham pouca história para contar, né? Então ele decide também fazer o tombamento de obras modernas, né? Acho que a primeira delas foi a Capela da Pampulha. Teve a polêmica da Catedral de Brasília, né? Porque, pelo que eu li no artigo, ela não tinha acabado de ser construída. Houve uma discussão a respeito de se ela deveria ser ou não tombada. E aí, num primeiro momento, o Lúcio Costa decide tombar, mas no segundo momento, enfim, houve uma discussão, ele voltou atrás. Houve essa construção também, né? Esse passado moderno brasileiro também, né? Que ele considera um patrimônio, né? O passado não precisa estar distante, não é isso, mas é preciso que aquilo se constitua como
patrimônio. Então ele elege aquilo que é digno de ser reconhecido como tal aos olhos dele, né? E aos olhos desse círculo do qual ele faz parte, dentro do qual ele tem um papel-chave. Mas também é uma construção ideológica, sem dúvida. Política, sem dúvida. Funciona muito bem num determinado momento porque tem uma constelação, né? Não é o Lúcio Costa também sozinho, tem uma constelação, entendeu? Ele consegue convencer um ditador que ao mesmo tempo está fazendo 2 ministérios vizinhos que são totalmente diferentes, né? Então ele vai lá e consegue convencer o Getúlio Vargas a trazer um arquiteto da França, que, imagina, ele não devia nem saber quem era. Ele consegue, em vários momentos, assim, um apoio, isso de políticos que é chave, né? Não só ele, né? Ele, o Niemeyer, o papel que eles têm aí na articulação desse círculo todo para construir Brasília, por exemplo, né? Esse tema é fundamental, essa questão que está sendo colocada agora, porque a gente precisa entender o seguinte: o modernismo no Brasil, e não é só no Brasil, na América Latina, e coincide com o momento em que se busca uma identidade nacional. Isso é completamente diferente do que acontece em outras partes do mundo, né? O modernismo original europeu é completamente a tábula rasa, é voltar às costas da história, a ideia de nação, né? Local e tudo isso em nome de um internacionalismo. E para nós, quando o modernismo entra, ele coincide com um período de essa busca de identidade nacional. Isso dá um fermento, um caráter muito distinto no nosso caso, né? O neocolonial, logo antes do modernismo, ele estava fazendo isso, buscando uma identidade. A Semana de 22, a Semana de Arte Moderna em São Paulo, é guiada com um espírito, né, de busca de identidade muito forte. Isso é fundamental para a gente entender a coincidência entre a formação do SFAM, do Serviço Patrimônio Histórico Artístico, e a instalação do moderno pelas mãos das mesmas pessoas. O Lúcio Costa é figura-chave nisso, situando aquele momento que o projeto do Museu das Missões é muito importante. Ele é simultâneo ao Ministério, né? O Ministério começa em 36, o Museu das Missões é 37, junto com a Fundação do Patrimônio. O Lúcio Costa vai para lá. Ele vai para conhecer os 7 povos das missões, as missões jesuítas, já é um trabalho dentro do patrimônio. Ele, pesquisando aquilo para o patrimônio, ao mesmo tempo, como arquiteto, projeta o Museu das Missões em São Miguel. É um projeto muito interessante, porque ele usa peças remanescentes das ruínas, portanto, ele tem um procedimento que é um pouco historicista, no sentido de recorrer a elementos dados históricos, ao mesmo tempo combina isso com um pavilhão retilíneo de vidro e faz uma implantação em L e demarca a medida da antiga praça, da redução missioneira, e, portanto, é um projeto também urbanístico, no sentido de que o edifício constrói a praça, né, como conceito. Então, isso tudo é importante ter em conta em conjunto, né? Muito impressionante essa capacidade, assim, de trabalhar em diferentes escalas, em diferentes temporalidades, de entender diferentes necessidades. Isso não é gratuito, isso não é só oportunista, né? Está dentro desse projeto que ele entende identitário, né, para o Brasil, como o Guilherme muito bem colocou. Ao mesmo tempo, existe a questão também da oportunidade, né? Não o oportunismo, mas da oportunidade também de ser o período, né, que o Brasil está em franca produção urbana, né, de demanda de Estado também. Quer dizer, isso é fundamental, né, para essa instituição de uma identidade arquitetônica nacional, né, modernista, né, nesse caso. Agora, o acesso a isso, ele é construído nessas instâncias de poder, né? Entra um pouco também essa coisa da elite, né, assim, da importância também do círculo de pessoas, assim, no qual ele transitava, né? Conta um pouco pra gente como é que foi essa coisa de Brasília, assim, né, da encomenda, não só sobre o projeto, mas sobre... me interessa um pouco essa questão dos relacionamentos, assim, né, que vocês como historiadores também sabem muito mais dessa coisa da personalidade, né, e do contexto de vida das figuras, além das obras ali, né. Então, assim, com Getúlio ele faz essa ponte, né, e como é que foi isso na construção de Brasília, e em que medida vocês acham que pertencer a um ciclo ou ter, de certa forma, um jogo de cintura político, né, foi importante para ele na conquista de determinadas demandas aí, enfim.
Bom, Brasília não foi uma encomenda, né? Foi um concurso. Brasília não, sim, foi um sim. concurso em que os participantes, os projetos não eram anônimos, né? Os participantes sabia-se, eram assinados os projetos. É um dado importante, né? Porque... Quase uma encomenda. É importante, porque o Lúcio Costa já era um arquiteto bastante conhecido internacionalmente, inclusive. Já tinha feito várias coisas importantes com o Niemeyer, né? O Niemeyer já era o arquiteto escolhido pelo Juscelino, quer dizer, teria que ser um parceiro para o Niemeyer. Se você olhar os participantes do concurso, você pode até se perguntar por que alguns arquitetos que, naquele momento, teriam tudo para participar do concurso e quem sabe até ganhar, porque nem se apresentaram, como o Afonso Eduardo Ride e o Sérgio Bernardes. É um dado importante para ser entendido, para ser discutido, para ser considerado. E o projeto do Lúcio Costa não era reconhecido como urbanista, até então não era urbanista, né? Foi o primeiro projeto de urbanismo dele, na verdade. Depois é que ele vai fazer outros tantos, mas antes de Brasília não tem. É uma levade, que é uma coisa mínima, comparativamente a Brasília. E o Ride já tinha coisas muito grandes no Rio de Janeiro, né? O Sérgio Bernardes também. Então, e o Lúcio chega com essa proposta muito apresentada assim, um conjunto de folhas de papel, assim, manuscrito, uma coisa muito, né, parecia como tudo, né, parece muito despretensioso, quase trivial. O texto surgiu sem querer, né, ele diz no memorial, eu não queria nem participar, surgiu sem querer a solução que se impôs. Então, essa falsa modéstia, assim, também, né? Que é meio encantatória, né? Tem um tom coloquial no texto, né? Aqueles croquis já feitos, assim, muito... Comparação, por exemplo, com o projeto dos irmãos Roberto, que é um projeto que tem um grau de desenvolvimento técnico, informações e tal, extraordinário. O do Lúcio era uma coisa... Agora, era um projeto de uma inteligência que também ele sabia que aquilo teria que ser construído dentro de um período muito curto, né, para alguém como o Juscelino. O Juscelino não podia esperar, ele queria inaugurar aquilo em 3 anos. Então, foi um projeto que também conquistou, eu acho que o júri, em função disso de uma certa facilidade, né, porque ele tem uma legibilidade muito imediata, e é claro que Brasília foi inaugurada com algumas coisas prontas, mas tinha muita coisa por fazer, né? Mas pouco importa, aquilo ali era suficiente para dizer a cidade está inaugurada, né? A cidade existe. Teve um depoimento da filha dele, né, da Maria Elisa, até um pouco antes do concurso terminar, de que o pai dela não tinha nem pensado em fazer Brasília, e aí, uma noite ele estava desenhando. Ela fala, e aquilo era Brasília, assim, né? Uma coisa, isso que você falou da questão de ser despretensioso é muito interessante, né? Porque rebate, inclusive nas histórias que a Maria Elisa contava. Que ele vem desenhando no navio, né? E tá viajando de navio e ele chega no Rio de Janeiro com esse desenho, assim, na folha do navio, um bloquinho do navio, então, e faz sozinho, né? Enquanto os irmãos Roberto, por exemplo, tem uma equipe enorme, tem outros que também são trabalhos em equipe, tem um grau de complexidade enorme, o projeto do Rino Leve, por exemplo. O do Lúcio não, ele faz sozinho ali, quase que, né? É isso, na mesa de jantar, com lápis, papelzinho ali. Isso é sempre muito surpreendente no Lúcio, né? Porque a maneira como ele também se coloca nas horas certas, nos lugares certos, né? Com as pessoas certas, né? Essa inteligência também, eu acho que ele tem, que ele sempre teve, na verdade, para se posicionar, entendeu? Nas instituições em que ele esteve. Ele é uma figura pública, né? Então ele sabe também fazer isso, né? Ele circula. E mesmo quando ele se retrai um pouco mais, porque nem vai muito a Brasília, né? E mesmo quando ele se retrai, ele permanece escrevendo, ele permanece dando entrevistas, né? Então ele permanece emitindo, né? Ele é um emissor muito importante. Ele faz um projeto sozinho, que nasce no navio, quando ele está lá, só ele e o mar e o céu, né? Aparentemente ele não tinha intenção de concorrer, mas acabou acontecendo, sempre meio por acaso, né? Milagre, conversão, esse acaso e tal, dizendo de uma forma um pouco irônica, né? Porque tem uma certa narrativa mitológica que é construída assim. Mas, de fato, é muito frugal o material que consiste no memorial do plano piloto que ele entrega. Como a Maria Elisa conta, aquilo tinha que ser montado em pranchas de cartolina, os croquis e
pedaços de texto datilografados, ela ajudou a colar, fazendo rolinho de durex atrás, né, para colar isso tudo na cartolina. Quer dizer, essas narrativas são muito saborosas, no sentido de a gente imaginar o quão frágil é tudo isso. Por outro lado, é um projeto muito bem resolvido na sua simplicidade. O texto é magistral, ainda teve o luxo de passar pela revisão do Drummond, né, que mexeu em 2 ou 3 coisas ali. Tem uma mistura de amadorismo e profissionalismo máximo. Essa mistura talvez seja a mistura mais potente que a cultura brasileira chegou a formular num certo momento. Tinha um texto importantíssimo do Lorenzo Mammy sobre o João Gilberto que fala isso, né? O texto se chama Gilberto e o Projeto Utópico da Bossa Nova. O Lorenzo segue o argumento de que a Bossa Nova é extremamente amadora no bom sentido, né? Porque o ambiente todo da Bossa Nova é assim, o canto sussurrado, como se fosse na sala de casa, né? Eles se tratam sempre por nomes no diminutivo, que são carinhosos, é uma estética amadora, porque ela é levada ao extremo do perfeccionismo em vários dos aspectos do jogo. Essa figura, né? O som que tem que estar perfeito, modulação da voz e tudo. Então, o Lúcio tem muito isso. O projeto de Brasília, ele se apresenta de uma forma amadora, mas ele tem por trás um perfeccionismo muito grande, né? E como a gente estava falando agora há pouco antes aqui, do quanto o Lúcio Costa é atual, acho que é atual nesse sentido, de que é o exemplo e de melhor a cultura brasileira chegou a produzir num certo momento e parece que a gente perdeu. Parece? Não só parece. Essa descrição que o Guilherme fez é muito interessante, porque esse amadorismo, né, vamos dizer assim, ele vem revestido dessa precisão, né, é muito preciso, é muito, até pelos próprios desenhos e pela construção, vamos dizer assim, quase que literária que ele faz da apresentação do projeto, né, é muito preciso, né, vai direto no alvo, né, do que estava se querendo construir como identidade, né, então tem essa sagacidade, né, assim, que transcende e passa por cima de todos aqueles arroubos técnicos, né, dos outros competidores, né, que entregaram maquetes, né, inclusive até o próprio edital falava assim, ó, entreguem o que vocês podem, né, o que vocês puderem, né, o que está ao alcance de vocês, né. As equipes tinham, como a Ana Luísa falou aqui, como a dos irmãos Roberto, mas também a do Jorge Wilhelm, várias equipes tinham demógrafos, tinham economistas, tinha geógrafos, né? E o Lúcio fez sozinho, né? Mas fez um projeto muito sintético, bem como a Ana Luísa disse, o Juscelino queria construir, precisava ser rápido. Sintético em que sentido? Porque a cidade do Cian, digamos, a Ville Radieuse, se a gente pegar o modelo corbusiano da Carta de Atenas, tem ali um zoneamento funcional, uma espécie de grelha. Agora, a Brasília do Lúcio Costa não é bem isso, né? São duas cidades lineares usadas, né? Como o Matheus Gorovitz explica bem, com diferentes escalas de uso, né? Uma é a cidade cotidiana do eixo rodoviário residencial, o eixo é uma cidade verde, né? Uma cidade onde está a vida cotidiana, onde as pessoas moram, onde tem as escolas, comércio e etc. E a outra é a cidade do poder, 2 eixos que se cruzam. Isso é muito fácil de entender como argumento. Acho que o William Holford, que era o principal membro da comissão julgadora, foi ele quem deu as cartas na escolha, né? E diz que gosta muito do projeto do Lúcio Costa porque a Brasília do Lúcio Costa parece um animal vertebrado. Ela tem espinha dorsal, né? Partindo um pouco para os finalmente, a gente podia, de repente, falar um pouco, né, depois de Brasília, de como é que o Lúcio Costa, né, conseguiu influenciar aí, não só criar, que a gente está falando aqui, da ideia, né, do Brasil moderno, mas também qual o legado que ele deixou, assim, pra gente, obviamente como um arquiteto, mas também como um intelectual que ajudou a pensar o Brasil, né, e a consolidar essa cara da arquitetura, né, que a gente conhece hoje, que é tão valorizada aí. Eu acho que Lúcio Costa é uma herança que nós temos, né, um patrimônio que nós temos, né, e eu tive a felicidade de conhecer o Lúcio, na verdade eu conheci o Lúcio quando eu era criança, porque minha mãe trabalhava no SPAM, e eu conheci o Lúcio, assim, atravessando o corredor, eu olhava aquele cara, todo mundo dizia, hoje o Lúcio Costa tá aí, então para mim já era uma figura grande, né, representava alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas depois, nos anos 80, eu vim encontrá-lo mais,
E sempre me surpreendeu muito, porque essa grande, enorme erudição dele, a inteligência, a ironia, a sabedoria dele, né? Que é tudo de um grau, assim, a convicção, a coragem, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, ele primeiro vivia um ambiente doméstico que era totalmente caótico, né? Era uma quantidade de livros, papéis, folha seca, soldadinho de chumbo, prataria, tudo misturado. E ele indiferente a tudo lá na elegância suprema dele. E eu ia entrevistá-lo, ia fazer perguntas, e eu saía de lá com perguntas. Ele me fazia perguntas, sabe? Então, é isso, ele tinha um interesse pelo outro que eu acho que é muito atual, que é muito importante. A inteligência dele também estava nisso. Isso era muito diferente do Niemeyer e de outros arquitetos, né? Que só falam de si. O Lúcio Costa não, ele tinha essa abertura sempre para o interlocutor, para o outro. Ele tinha um interesse por mim, eu tinha 20 e poucos anos, e ele queria saber, ele queria perguntar, ele queria ir atrás. Então, né, tem isso, ele constrói um passado lacunar, mas ao mesmo tempo isso vai recuperar as redes, né, a rede de descanso, a rede indígena, colocar isso em Milão. Quer dizer, tem alguma coisa que passa pelo Lúcio que é uma abertura muito grande para esse outro que nem sempre também é enquadrável, né, num modelo ideal, de um homem ideal. Não, tem algo no Lúcio que é chão. Eu acho que a coisa mais bonita de Brasília hoje, o maior patrimônio do Lúcio, ele construiu pouco, na verdade. Tem poucos projetos executados, mas eu acho que o maior legado dele está no chão de Brasília, no chão infinito das superquadras, no chão livre, infinito, né, que sustenta e suporta isso tudo que a gente está vendo em Brasília. É mais visível na plataforma rodoviária isso, mas está muito claro nas superquadras, está muito claro também na Praça dos Três Poderes, também no projeto aqui para o Rio de Janeiro, do acesso ao Outeiro da Glória, que é menos conhecido. Eu acho que tem essa sensibilidade também para a construção dos fundamentos, né? E aí a construção desse chão, que é sempre tão delicada no Lúcio Costa, mas que é tão importante, assim, de lançar as bases. E eu acho que isso é o maior legado dele. É bonito isso. Tentando continuar essa reflexão, Ana, né? E, aliás, Ana tem uma vantagem muito grande sobre mim nesse caso, porque ela conheceu ele. Ela contou e eu não conheci. Aliás, a Ana me mandou, logo antes aqui da nossa conversa, uma foto linda. Foi a mesma, Ana, que você mandou para mim, né? Foi. Sua com ele. Ah, demais. Exato, eu acho que poderia dizer muitas coisas, né? A gente poderia ficar aqui horas falando essa última pergunta, mas eu talvez vá tentar dizer em dois aspectos. Acho que no primeiro, esse interesse que ele tinha, esse interesse pelo outro que a Ana diz, eu reconheço, embora eu não conheça, assim, para dizer, mas interesse pelo Brasil, né, em sentido profundo, e, portanto, muito além da arquitetura, como também acho que o Lúcio Costa é um dos pensadores da formação do Brasil. Ele está num estatuto parecido com o de Sérgio Buarque, com o de Rafael Prado, com o de Freire, né? E ele fez esse raciocínio pelo ângulo da arquitetura, né, pensando sempre como combinar essas vertentes, digamos assim, tentando ser fiel ao seu tempo. Que ele foi moderno porque o moderno era aquilo que era do seu tempo, mas não é que ele tivesse propriamente uma inclinação natural, ele tinha uma formação inglesa, ele adorava as coisas da colônia, então ele queria encontrar uma maneira de combinar isso tudo de uma maneira, mas não de uma maneira de um pastiche, né? Tentando ser verdadeiro com todas essas coisas. Por que não pastiche? O pastiche é o puro estilo, é um certo formalismo. O Lúcio Costa tinha uma compreensão cultural muito além do formalismo. Então, quando, por exemplo, no Parque Guinle, ele usa o bogó, usa treliça, usa brise-soleil, usa estrutura independente, pilotis, né? Ele está conseguindo fazer uma leitura histórica de tudo isso e ver como tudo isso pode conversar. Então, ele realmente aponta para um modernismo brasileiro, né? Isso que ficou tão famoso no mundo, por exemplo, para Portugal, isso foi muito importante, né? Porque Portugal tinha uma dificuldade em ser moderno e, ao mesmo tempo, em reconhecer valor no seu vernáculo. O Lúcio estava desde sempre buscando o valor que tinha ali no chamado, que ele dizia, o velho Portuga, né? O português inculto, que trouxe, sem saber, um conhecimento vernacular, um conhecimento popular e que transmitiu de geração em geração. Quer dizer, ele estava buscando
buscando esse elo, a construção com esse conhecimento. Então, por um lado, essa busca do Brasil, fundindo com o moderno. Por outro, essa modéstia, né? Mas que talvez modéstia não seja a melhor palavra. Modéstia fica parecendo que o Lúcio Costa era um bonzinho, né? Não é exatamente isso. Como já foi dito aqui, ele era muito contundente, ele sabia muito o que ele devia fazer, mas ele não era egoísta, ele era muito altruísta. Ao invés de modéstia, a melhor palavra é altruísta. Ele sabia quando ele não precisava ocupar espaço, ele sabia dar a bola, né? Digamos, como um bom armador, tocar, dar lançamento, lançar distância, abrir espaço, né? Fez isso muito bem e nunca ficou vinculado ou preso a um projeto de poder ou a um projeto pessoal. Ele tinha sempre a grandeza, reconhecer. Eu me lembro agora aqui de um depoimento que me marcou muito quando eu vi, isso apareceu por escrito, mas está filmado. O José Resnick filmou isso nos anos 80 em Brasília. O Geraldo Mota usou no filme documentário O Risco, né, feito sobre o Lúcio Costa, que é uma cena, ele está nos anos 80, ele vai a Brasília, e ele ia pouco, como a Ana Luísa contou aqui, e ele visita a plataforma rodoviária, justamente. Naquele momento, há muito tempo ele não ia, e a câmera pega, ele está subindo a escada rolante. A cena é linda, porque ele está muito velho já, ele está com aquele paletó, cor de creme, né, que ele usava, meio curvado, assim, a escada rolante, e atrás dele tem um punk goiano. A cena é muito boa, porque o punk está meio acostando ele por trás, né? Você vê que isso não está confortável a cena. E aí sobe, né, chega lá em cima, anda um pouco assim pelo espaço, aí a câmera pega ele de frente, acho que alguém faz uma pergunta e a resposta que ele dá é maravilhosa. Ele diz assim, quando eu projetei isso aqui, né, ele está num lugar que ele projetou, né, ele diz, quando eu projetei isso, vocês sabem que a rodoviária de Brasília é um caos, né, é um lugar muito popular, muito caótico, muito degradado, inclusive. Quando eu projetei isso aqui, eu imaginava outra coisa, completamente diferente, né? Eu pensava, a referência eram os cafés parisienses, eu imaginava um ambiente mais civilizado, né? Nos europeus. Não é nada disso que está aqui, ele diz. Isso que está aqui é o Brasil real, é aquilo que eu idealizava. Aí o arremate da frase é: isso que está aqui, esse Brasil real, é mais bonito do que eu imaginava. Isso é maravilhoso, ele diz. Ele está reconhecendo o limite da instância do projeto, né? Você idealiza, você projeta, você tem referências, tem modelos, mas a realidade vence. Isso é muito interessante, porque o modernismo é muito acusado de utópico, de querer construir um mundo perfeito, um mundo outro. E o Lúcio, que é urbanista, que fez o projeto da principal cidade moderna no mundo, fez isso, né? O que está aqui é mais bonito do que eu imaginava. Então, acho que isso é muito forte sobre isso. Encerra então esse papo indo para as dicas agora. Vou chamar os nossos convidados. Ana, você quer dar sua dica de hoje? Eu vou dar várias, posso? Opa, claro! O pessoal adora. Eu vou ficar no tema do Lúcio Costa. Eu vou indicar alguns livros que são fundamentais e que são muito saborosos. Um é o Registro de uma Vivência, que é um livro que ele mesmo editou, né? Escreveu, editou. É uma espécie de autobiografia da arquitetura moderna no Brasil também, né? E eu acho que é importante ler os textos, os desenhos, os projetos, mas também a estrutura do livro como um todo, que é muito especial, assim, muito singular, muito única. E não é um livro que tem uma ordem muito lógica, né? Então pode ser lido em várias direções, em vários sentidos, ele é meio circular, então é uma linda leitura e foi reeditado recentemente. O outro é um livrinho que eu organizei, que é o oposto, que é uma coisa muito minúscula, mas entrevistas com ele. Então também acho que é uma leitura saborosa, pela editora Zog saiu. E o terceiro é o Projeto Brasília, da Lina Kim e do Michael Wessely, que não é sobre Lúcio Costa exatamente, mas é sobre toda a construção de Brasília, e é uma maravilha. Um projeto de pesquisa sobre as imagens, né, fotográficas de Brasília, os registros fotográficos de Brasília. Então, indicaria esses três. Uns filmes, o Guilherme já citou, o projeto Lúcio Costa do Zé Resnick, tem alguns no YouTube, acho que vale muito a pena ver. E visita às obras.
né? Claro, eu acho que tudo que puder ser visitado, inclusive Brasília, não é que nesse momento nós estamos querendo distância, mas enfim, é incontornável, acho que, né? Sobretudo a plataforma rodoviária, eu diria, e no Rio, o Parque Guinle, e o acesso ao Outeiro da Glória, que é um projeto pouco conhecido dele, que eu acho extraordinário. Então, recomendo muito pelo menos essas 3 obras. Essas obras, essas leituras, eu acho que elas podem contribuir também para acender, né, um fio de esperança no meio da nossa quarentena. Então, acho que o Lúcio, pelo menos esses dias, desde que vocês me convidaram, ele me trouxe esse alento assim, tão bom. Ler um texto do Lúcio Costa, ver as coisas dele, a confiança que ele tem no Brasil, de que o Brasil não nasceu para a mediocridade, né? Tem uma confiança num Brasil melhor, né? Isso, nesse momento, é um bálsamo. Muito bom, muito obrigado. Guilherme, sua dica aí? Ou suas dicas? Sim, essa frase do Lúcio de que o Brasil não nasceu para mediocridade se alinha com aquela do Tom Jobim de que o Brasil não é para principiantes. Então eu acho que a Ana deu uma boa varrida no espectro do Costa, né? O filme O Risco, vale a pena ser visto, tem cenas preciosas do próprio Lúcio, cenas que ele filmava em Super 8, Nova York, em 38, 39, construindo o Pavilhão do Brasil, ele com Niemeyer, viagens dele de estudo a Portugal. Eu acho que em termos de obras, ele complementando o que disse a Ana Luísa agora, né? Para mim, uma obra que foi muito marcante visitar foi o Museu das Missões do Sul, e vale também, eu acho que é um lugar super visitável, tem inclusive lá um espetáculo de som e luz no fim da tarde, com a voz da Fernanda Montenegro, passeio a pena, né? Outro é o Parque Hotel São Clemente, Nova Friburgo, eu não tenho ideia do estado dele agora, eu acho que ele está fechado, eu suponho, eu temo que esteja em muito más condições, mas quando eu visitei em 2000, ele ainda estava aberto e é uma maravilha, né? Saindo um pouco do registro Lúcio Costa, pensando na quarentena, eu vou dar uma dica aqui que foi a Ana Luísa que deu na nossa live, outra. É o texto do Cortázar chamado La Autopista del Sul. Justamente é um conto incrível sobre, né, é um trânsito gigantesco numa estrada, os carros param e param mesmo, as pessoas, aquilo não consegue andar, as pessoas têm que começar a viver de uma outra forma na estrada, dentro daqueles carros, né, as pessoas assumem as identidades dos nomes dos carros, toda uma nova vida constrói. É um realismo fantástico, é uma literatura fantástica, né, mas ela serve um pouco de inspiração dentro de todo o surrealismo que a gente está vivendo hoje, para a gente pensar outras vidas dentro dessa nossa vida, né? Se outros mundos são possíveis ou não. Não é isso. Rafa, quer dar sua dica? São 2, na verdade. Uma é a tese do José Baqui, né, que ele fez lá no ProUB, O Risco é a Invenção. Ele analisa o projeto de Brasília, né, ele faz uma tese sobre as notações gráficas e a força do desenho do Lúcio, né, para contar um pouco essa história. É uma tese bem legal do José Baqui, orientada pelo Segre. E o Segre, que aí é a minha outra dica, né? Acho que eu já falei desse texto aqui em algum outro momento, mas é o texto que o Segre escreve lá no Vitruvius, na época da posse, em 2003, né? Na posse do Lula, que é Alvorada Vermelha em Brasília. Então, vira e mexe, eu tô voltando nesse texto e lendo, e ele fala um pouco dessas visões que anos depois se consolidariam no dia da posse, né? E é um texto bem bacana aí do saudoso Segre, né? E que é muito doido, né? A gente imaginar que aconteceu coisas lá em 2013, 10 anos depois que a gente ainda não sabe o que significaram, né? E hoje a multidão foi substituída por 300. Infelizmente. Lili, só dica de hoje. Então, a minha vai ser um documentário que é o Los Angeles por ela mesma, o Los Angeles Plays Itself, o título em inglês, do Tom Anderson, né, de 2003, na verdade não é recente, mas eu vi recentemente, e é interessante porque mostra Los Angeles, na verdade, a partir de fragmentos de outros filmes. Esse documentário é um ensaio, um filme mais ensaístico mesmo, e é legal porque ele aborda, na verdade, a Los Angeles representada pelo cinema, então brinca um pouco com o que é a cidade e como que ela é imaginada, né? Então faz um pouco referência a essas imagens da memória produzida pelo cinema norte-americano. E eu acho legal porque como as coisas não são visitáveis nesse momento, esse exercício também
também de imaginar, né? E o cinema nesse momento é bem-vindo. E Los Angeles, acho que é uma cidade super interessante também, em todos os sentidos, assim, pra gente pensar. Então é Los Angeles por ela mesma. E tá lá no Cine Belas Artes, então tem disponível lá para ver, né, no site do Cine Belas Artes. Hoje eu vou dar 2 dicas, porque o Guilherme acabou citando o nome do George Wilhelm. Eu acabei, por coincidência, vendo um vídeo de uma entrevista do George Wilhelm no Roda Viva. É de 2013. E é bem legal a entrevista, porque discute um pouco da cidade de São Paulo, mas também mostra um pouco como é o George Wilhelm, como ele encara, né, as questões urbanísticas. Então, por coincidência, eu vi essa semana, e como o Guilherme comentou, acho que fica como uma primeira dica. E a segunda dica é também um outro vídeo, que é uma palestra do André Schlie, que ele dá na Casa de Arquitetura lá em Portugal, falando sobre Lúcio Costa, né? O título da palestra dele é Lúcio Costa e a construção de um patrimônio nacional. E aí é bem completa, assim, ele fala, né, do papel do Lúcio Costa dentro do IPHAN, né, e qual a trajetória dele, né, a respeito do patrimônio. Queria, então, agradecer muito aos 2 convidados aqui, ao Guilherme e Ana Luísa. Guilherme, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por participar aqui, e espero, você já está convidado, e se você quiser, de participar mais outras vezes aqui para conversar com a gente. Legal, obrigado a você, será um prazer. É só chamar, a gente combina. Então, é um prazer estar com você. Ana também, um abraço. Ana Luísa, muito obrigado também pelo seu tempo. Espero você voltar mais vezes aqui a segunda vez. Esperamos a terceira. Obrigada a vocês e que Lúcio Costa nos dê coragem para aguentar esse tranco. Pessoal, obrigado e a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Até mais.